Dentre os grandes clubes europeus, eu desafio algum torcedor ter sofrido mais do que o do Barcelona, principalmente se analisarmos tudo o que aconteceu com o clube e todos os perrengues que a torcida teve que passar, principalmente após ver uma equipe que se tornou uma potência mundial, destroçando tudo e todos com Neymar, Messi, Suárez e até mesmo em eras anteriores com Ronaldinho Gaúcho e seus asseclas. Foi duro para os torcedores blaugranas ver a equipe culé, antes tão cogitada por vários jogadores como celeiro de craques que todo mundo queria estar, simplesmente cair no quase esquecimento. Se o Barcelona fosse um pouco menor em questão de vitrines, representatividade e história, com certeza o clube culé estaria num patamar bem inferior ao que se encontra hoje em dia. Pois foi graças à força do seu torcedor, da sua gestão que vem se aprimorando, do seu treinador que é identificado com o clube e de vários fatores que combinaram por A mais B mais C, uma junção perfeita de um clube que vem conseguindo se reestruturar novamente. Na temporada passada, inclusive, o Super Real Madrid, que estava mais que cogitado para conquistar mais uma La Liga, viu a equipe catalã conquistar mais uma vez o troféu espanhol, de uma maneira que muita gente ninguém imaginava. Ainda mais uma equipe que conseguiu constância nos pontos corridos e mostrou para o mundo que estava ali. E ressurgindo completamente das cinzas, esse é o novo Barcelona que tem tudo para surpreender o mundo. Mas antes de tudo, é claro, deixa seu like, se inscreva no canal e obviamente veja todos os reforços que virão para esse Barcelona fantástico. Obviamente que não dá para começar o vídeo sem falar de İlkay Gundogan. O Barça anunciou nessa segunda-feira 26 a contratação do meia Gundogan. Aos 32 anos, o meia alemão chega após o fim de contrato com o clube do Manchester City. O vínculo do atleta com o Barça é de 2 temporadas com a possibilidade de renovar por mais uma. Fontes disseram à ESPN na última semana que o City não estava disposto a igualar a oferta financeira do Barça e só estenderia o contrato de Gundogan por um ano com opção de 1 segundo. O meia alemão se torna a primeira contratação do clube catalão neste verão, embora a ESPN tenha revelado anteriormente que também existe um acordo para contratar o zagueiro Íñigo Martínez quando seu contrato com o Athletic Bilbao expirar no final de junho. Além de Pedri, Gundogan complementará o meio-campo, que também inclui Frenkie de Jong, Gavi, Franck Kessié e Sergi Roberto. Gundogan chega com muita felicidade para o Barça, conquistando tudo que ele tinha direito. Ele marcou 11 gols em 51 partidas na última temporada, incluindo 2 gols na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester United. Isso, claro, lembrando que esses 11 gols em 51 partidas não são de sua obrigação, uma vez que ele joga pelo meio, até mesmo como volante em muitas situações, e não é aquele cara que vai sempre ir pro ataque. Mas em relação ao Manchester City, o Gundogan pôde tudo, pois mostrou que é um jogador coringa. O meia deixa o City depois de ganhar 5 títulos da Premier League e 14 troféus no total. Antes de ingressar no City em 2016, passou um tempo no Borussia Dortmund, onde jogou ao lado de Robert Lewandowski. Gundogan também atuou em Nuremberg e Bochum. É importante compreender o impacto do Gundogan e principalmente da contratação que vai fazer o novo Barcelona ir longe. É importante perceber o impacto que Gundogan gera ao ir pro Barça e o impacto que o Barça ainda gera pro mundo. Um jogador atual campeão de Champions League dificilmente aceitaria a possibilidade de ir para uma equipe que não tivesse grandes ambições e projeções do mundo da bola. Certamente o nome do Gundogan agrada justamente por isso, principalmente para que a gente compreenda o monstro que talvez venha surgindo na Espanha. E principalmente o Barcelona, que não é bobo, sabe muito bem, até porque sua história é fiel quanto a isso, que jogadores brasileiros sempre são importantes para que a equipe se reestruture e reerga. Afinal de contas, a história sempre foi fidedigna. Vários nomes passaram por esse Barcelona e fizeram toda a história do mundo. Dentre eles o baixinho Romário, o também muito craque brasileiro Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Neymar Júnior recentemente e vários outros nomes que provam por A mais B a importância tanto na estética de jogo quanto estrutural que os brasileiros fazem no Barcelona. Até porque o Barcelona tem uma grandeza justamente por englobar vários jogadores brasileiros e internacionais que fizeram parte de toda a trajetória do mundo. Por exemplo, o Barça tem como grande ídolo Lionel Andrés Messi, o cara que simplesmente é um dos grandes reis do futebol, até mesmo a ser associado nem ser desse planeta. E é claro também de nomes como Johan Cruyff, o holandês que foi gigante tanto como jogador como também treinador. É muito por isso que sobram motivos para o Barcelona pagar muito caro por Vitor Roque, jogador que já vem sendo claro como um novo reforço blaugrana. O jogador de 18 anos está perto de fechar o contrato com o clube catalão e vai se mudar para o Camp Nou. Todos os anos uma série de talentos brasileiros se transferem para a Europa e eles se parecem de um modo em geral. Na sua maioria são extremamente habilidosos, rápidos e promissores e são rapidamente comparados a uma lenda do Brasil. Muitos acabam provando ser comparações equivocadas, não apenas porque poucos jogadores alcançam as alturas do Neymar, do Ronaldinho ou Ronaldo Fenômeno. Alguns
uma das associações mais comuns. O mais recente talvez tenha um pouco mais de semelhança com uma lenda do que alguns dos anteriores. De fato, o Vitor Roque, muito perto de ser contratado pelo Barça, compartilha um passado surpreendentemente semelhante ao de Ronaldo e certamente relembra as saudosas memórias do R9. Assim como o fenômeno, Vitor despontou no Cruzeiro como adolescente e marcou seu primeiro gol aos 16 anos. Roque é muito direto, mas também consegue executar seus próprios dribles à la Cruyff, fintas e cortes rápidos, e tudo isso, claro, enquanto tem força para proteger a bola. Mas ele não pode ser Ronaldo de fato. Então quem é Vitor Roque? E por que o Barcelona está extasiado por ter superado alguns dos melhores times da Europa para garantir sua assinatura? Vitor teve uma criação de classe média em Timóteo, uma cidade no sudeste do Brasil. Seu pai, um ex-meio-campista defensivo do nível amador, apoiou o talento de Vitor assim que ficou claro que seu filho possuía habilidade muito além das demais crianças da sua idade. E boa parte da história do Vitor é bastante comum. Ele tinha um talento imenso desde jovem e foi destacado como potencial talento. Ele ingressou em uma tradicional academia de futebol brasileira, o Cruzeiro, nos primeiros anos, mas logo saiu para jogar no vizinho América Mineiro, aos 10. Inicialmente ele foi utilizado como meio-campista defensivo, jogando na mesma posição em que seu pai teve sucesso antes de ser movido para um papel mais ofensivo, e prosperou como atacante, marcando gols com facilidade durante todo o futebol juvenil. Mas logo surgiram controvérsias. Aos 14 anos, Vitor já era altamente considerado, mas decidiu que o América não era o lugar ideal para apoiar o seu desenvolvimento. Em vez disso, ele voltou para o Cruzeiro, assinando o contrato em março de 2019. Foi uma mudança que irritou seu antigo clube, que acreditava ter direito a parte dos direitos econômicos do atacante. Ambas as partes acabaram resolvendo sua disputa na justiça, com o América retendo 35% do valor, e o Cruzeiro continua a desenvolver o promissor jogador e assinou seu primeiro contrato profissional em maio de 2021, marcando seu primeiro gol 9 meses depois. No início de abril de 2022, já havia marcado 6 gols em 16 partidas pela equipe principal. Talvez o maior avanço na carreira de Vitor até agora tenha sido o salto para um nível mais competitivo. Em abril de 2022, o Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil e participante regular da Copa Libertadores, quebrou o recorde de transferências ao contratá-lo por 4,4 milhões de euros, 24 milhões de reais na época. Essa foi uma jogada que deu retorno para o clube. Vitor não foi imediatamente colocado no time titular, mas foi imensamente eficaz quando esteve em campo. Ele marcou 7 gols e deu 3 assistências na temporada de 2022, incluindo o gol na vitória das quartas de final na Copa Libertadores contra o Estudiantes da Argentina. Durante esse período, também se tornou titular nas seleções de base do Brasil, atuando ao lado do meio-campista do Chelsea, Andrés Santos, na equipe sub-20, e recebeu elogios de Ronaldo durante o período, com o atual dono do Cruzeiro admitindo que ele vai voar muito alto. Logo começaram a surgir os rumores de interesse dos grandes clubes europeus. Em agosto ele foi associado a gigantes da La Liga e da Premier League, e as comparações com o R9 foram rapidamente feitas. Mas é um fato que o jovem tem lidado de forma eficaz. Certamente ajudou o fato de ter sido orientado por Felipão, então o treinador do Atlético Paranaense, que evitou elogiar demais o jovem talento. Desde então ele tem brilhado no clube. Vitor é um dos jogadores que mais participam de gols no Campeonato Brasileiro, e recebeu uma convocação para a seleção principal do Brasil no mês de março, jogando 26 minutos na derrota por 2-1 para Marrocos. Agora ele está prestes a ser recompensado com uma mudança para outro lado do Atlântico, com o Barcelona ser seu futuro destino, à medida que se aproxima de um acordo de 35 milhões de euros, 182 milhões de reais com o Atlético. Vitor combina dois elementos cruciais para o sucesso no jogo moderno: físico e habilidade brutal. O atacante é capaz de receber a bola sob pressão e ultrapassar seu marcador ao empurrar a mesma para a direita. O brasileiro, vale lembrar, também é um passador nato. Embora seu futuro certamente esteja como centroavante, o Vitor é capaz de jogar pela ponta e um bom cruzador, especialmente quando penetra na área ou levanta a bola para o segundo poste. Mas é sua velocidade que se destaca nesse nível. Vitor é rápido e, embora não possua os instintos naturais de samba de Neymar ou Vini Júnior, possui uma série de movimentos rápidos para passar pelos defensores, e isso o tornará imediatamente perigoso. Extremamente explosivo e com controle de bola invejável, Vitor Roque promete demais. Ele talvez possa não ser um jogador que se destaca com a bola colada aos pés, e ainda assim são críticas menores que ele recebe. Mas é claro que, com fraquezas comuns que a maioria dos jovens possuem, com um treinamento adequado, elas podem ser facilmente corrigidas, e Vitor Roque com certeza pode ter sua potencialidade ainda mais explorada. E é um fato que um velho conhecido brasileiro também quer se juntar a Vitor Roque e aos seus comparsas de Barcelona. Neymar sempre foi muito ligado ao Barça, principalmente desde que foi obviamente assumido como jogador do clube. Quando saiu do Santos do futebol brasileiro ainda bem cedo, conseguiu mostrar que o tempo e a maturação fariam dele um jogador quase perfeito. Atualmente Neymar é considerado um dos melhores batedores de pênalti da atualidade, e com uma técnica apurada dentro de campo completamente absurda, tirando quaisquer elementos, principalmente pelos tempos que fez no Barcelona, pela Champions League que ganhou por lá e pelo respeito que conseguiu da torcida blaugrana.
Principalmente em relação à janela de transferências atual, não tem como desassociar o nome do Neymar ao Barcelona. Neymar está perto de deixar o PSG, pelo menos é o que afirma a mídia do exterior. O jogador, que perdeu grande parte da última temporada europeia devido a uma lesão, pode deixar o clube nos próximos dias. Nos últimos dias, o astro brasileiro vem sendo vinculado a diversos clubes, indo do futebol europeu até mesmo ao asiático. No velho continente, equipes como Chelsea, Manchester United e Barcelona são citados como principais interessados no seu futebol. Inclusive, em entrevista ao portal He-Hunters, Xavi Hernandez havia falado que o custo-benefício de Neymar deixaria a transferência praticamente impossível e que, por mais que ele admirasse a qualidade do Neymar e até tivesse uma proximidade, não seria possível a negociação. E os novos ativos do Barça podem ser simplesmente assustadores. O clube pode receber um investimento mais do que bilionário, que faria com que a equipe blaugrana criasse forças para ao menos contratar jogadores sólidos, ao menos o que fosse. E você pode gostar do Neymar ou não, mas certamente o jogador é um grande ídolo do Barça, que mesmo com 31 anos poderia ser muito útil ao clube e certamente tem um carinho especial e que faz de tudo para ir. Poderia inclusive unir o útil ao agradável. Quando o Neymar se ir pro Barcelona mesmo, pode recuperar a vontade de jogar a bola que acabou se perdendo no tempo e no passado. O jogador vem se oferecendo há mais de um mês para a equipe dos blaugranas, que vem passando por reajustes financeiros e que inclusive perdeu o Messi por tal situação. Até por isso a equipe vem ficado de pés no chão e sem especular grandes nomes, mas certamente vai tentar o possível para se reerguer como pode. E quem sabe com o NJR as coisas viriam a dar certo. Outro nome também cogitado para ir pro Barcelona é João Cancelo. Fala a mesma língua do Neymar, mas não português brasileiro, português de Portugal. Tanto João Cancelo como o Manchester City estariam buscando solução na atual janela de transferências. Depois de 6 meses frustrantes no Bayern, o lateral João Cancelo teve problemas com Pep Guardiola e vai desejar deixar o Manchester City. Ambos estariam buscando a melhor solução na atual janela de transferências. O Barcelona seria um dos maiores interessados na contratação do português, mas precisa se adequar ao fair play financeiro da La Liga, não tendo assim garantias do negócio nesse momento. No lado do City, o foco passa a ser a renovação do lateral Walker, um dos destaques da última temporada. O inglês entrará em seu último ano de contrato e estaria livre para deixar o clube ao final de 2023-24, podendo assinar um pré-vínculo com outra equipe a partir de janeiro. Cancelo perdeu espaço no City ao longo da última temporada e acabou emprestado ao Bayern, porém também não conseguiu se estabelecer na equipe bávara, que tinha a opção de compra ao fim do vínculo, mas não a exerceu. Apesar de ser um pouco difícil de lidar no extracampo, João Cancelo certamente é um nome que agrada a muitos torcedores do Barça, e certamente com a equipe sólida que vem montando, o Barça pode animar ainda mais o seu torcedor. O que você espera desse novo Barça? E principalmente o que vai nos aguardar? Deixa aqui nos comentários, claro, a sua opinião. Obrigado demais por mais um vídeo e vamos sempre por mais e mais, buscar cada vez mais coisas na plataforma. Eu te vejo no próximo vídeo, até mais.